Ai, gravando. Então, já que estamos aqui, vamos começar o dia de hoje, dia 12 dessa jornada, 12 de 21. Lembrando que a gente fez aquele ciclo macro e agora a gente está funilando. Então, nesse ciclo, a gente começou a olhar para pai, para mãe, e ontem a gente olhou para onde? Para a nossa sombra, para tudo aquilo que a gente esconde da gente mesmo, que a gente nem sabe que está escondendo. Às vezes a gente sabe. Deixa eu pôr aqui para gravar também. Tem uns assuntos que a gente fala, mais tarde eu converso comigo, vou deixar isso para depois, e esse depois nunca chega, né? Eu vou adiando alguns assuntos, olhar para alguns lugares e vou deixando por essa sombra. Mas tem coisa que eu nem lembro, por isso que é inconsciente, que ficou lá, perdido. E por que eu botei lá? Porque doeu. Doeu, porque doeu. Eu não soube lidar e eu guardei aquilo que eu não sei resolver. E esse porão, essa caixa preta, esse lugar tá cheio de conversa lá dentro, sobreposta, sabe? Eu fui e guardei alguma coisa no fundo do quarto, depois eu fui guardando outra coisa na frente, até chegar na porta. Então tem assunto aí dentro. E hoje, o que eu trouxe como tema para o nosso encontro? Eu trouxe a persona. O que é a persona? Quando a gente fala persona, a gente está tentando trazer um conceito já do Jung, ele começou a usar mais esse nome assim, que é de personagem, que é como eu vou começar a funcionar para não ter que acessar a caixa preta. Porque vai que alguém descobre que tem alguma coisa lá, e esse assunto vem à tona dentro de mim, eu não sei lidar com aquilo, e aquilo me dói. Eu começo a entender que eu preciso fazer alguma coisa para manter isso muito bem guardado, escondido de mim mesmo. Senão, qualquer um pode despertar uns assuntos que eu não sei lidar, que eu não sei resolver. Então, quando a gente começa a falar de persona, de personagem, é como eu aprendi a existir, a interagir socialmente, a funcionar no mundo, para me proteger daquilo que eu não sei lidar. É por aí que a gente vai chegar nessa persona. Então, primeiro eu preciso entender, mais ou menos, que tipo de assunto tem nesse inconsciente? Que tipo de assunto tem na sombra? Eu, enquanto criança, estou inserida em ambientes familiares, comunidade, escola, grupo religioso, e eu vou vivendo. E eu vou experienciando relações, aprendizados. E nessa vivência, experiência com o mundo, eu vou interpretando aquilo que eu consigo. E dentro das minhas interpretações limitadas, porque são infantis, afinal de contas, uma criança ela consegue ver até onde ela consegue. Diga-se pelo tamanho. Se você pensar num show, por exemplo, você vê a gente erguendo a criança, pondo a criança no cangote, porque ela não vê. Ela tem uma limitação de perspectiva. Isso é só uma metáfora do conteúdo interno dela, do que ela dá conta de ver ou não. E dentro dessas limitações, essa criança ela começa a interpretar o mundo e as experiências que ela tem. A partir daquilo que ela consegue organizar num nível mais cognitivo e mental. Por quê? Porque o sentir dela, o campo emocional capta a informação. Então, ela está num ambiente que gerou medo. Ela está num ambiente que ela se sentiu exposta, envergonhada, humilhada, aquelas feridas emocionais que a gente já conversou. Ela sentiu. O inconsciente dela manifestou no corpo. A questão é, ela conseguiu processar isso? Às vezes ela não chega nem a processar, ela só vai e põe na caixa preta o que ela sentiu. Às vezes ela interpreta como uma criança, que é, acho que eu não fui aceita. Acho que eu estou errada. Acho que eu fui culpada.
E isso eu sinto, mas eu não elaboro. E é bom ficar sentindo esse tipo de autorresponsabilidade sobre eu sou culpada, eu estou errada, não gostaram de mim. Não é bom. Acho que eu fiz errado. E aí, se eu não sei elaborar isso, o que eu faço? Boto na caixa preta. E faço o quê? Bom, se aqui eu fui culpada, se aqui eu fui errada, se assim eu não fui aceita, eu preciso encontrar um jeito de funcionar para ser aceita, para ser amada, para não ser julgada errada, para não me sentir culpada. E como é que eu vou funcionar então? E aí eu começo a construir um jeito de funcionar a partir do ambiente. Ai, que bom! Olha que certinha que ela é. Ela nunca esquece o material da escola. Ai, as coisas dela estão sempre em ordem. Então, quando eu faço tudo certinho, quando eu faço tudo bonitinho, estão dizendo para mim que isso é aceito. E aí eu começo a pegar essa interpretação e levar para todas as áreas da minha vida. Pode falar. Mari, eu estou aqui. O que leva uma criança, por exemplo, que é abusada, a esconder aquilo, a não falar nada? E ele carrega isso para a vida. Esse assunto é super profundo, tá? Super profundo. Mas Existem. nisso que você está colocando Uhum. agora, me veio isso à cabeça. O que leva? Porque a gente vê que mulheres, meninos, enfim, crianças, sejam de que sexo for, elas carregam isso pela vida. Então, por que quando ela era criança lá, ela não conseguiu falar para a mãe ou falar para o pai? Medo, vergonha. Um pouco mais profundo do que o medo, tá? É, é óbvio que a gente pode estar usando exemplos e exemplos aqui de história. O medo interfere? Claro que interfere, porque vai que eu conto e acontece pior. Existe medo, claro que existe, mas normalmente o que acontece é eu me sinto culpada. E pela culpa eu não conto. Mas por que que eu me sinto culpada? A maior parte dos relatos de pessoas que sofreram algum tipo de abuso é muito comum você encontrar esse discurso. A pessoa se sente culpada pelo que aconteceu em algum nível. Agora, o que, que leva essa pessoa a se sentir culpada? Vou construir isso com você, tá? A gente está falando aqui de algo que foi realizado num período infantil, certo? Então, a criança, ela não tem estrutura para se proteger, para se defender de qualquer tipo de abuso. Então, a sensação para essa criança de desamparo é avassalador. Ela não dá conta de se sentir tão invadida e desamparada e desprotegida. Porque muitas vezes isso acontece dentro do ambiente familiar, com figuras que ela tem como uma referência que deveriam protegê-la, que deveriam cuidá-la. Fora isso, entra um outro assunto que eu não vou entrar aqui. Dependendo do abuso, a gente pode falar desde uma questão de agressividade a um abuso sexual. Às vezes a criança ela tem prazer, porque no físico dela, ela sente bom. E aí ela se culpa de ter sentido. Então tem muito assunto aí, tá? Mas vamos pegar no sentido de uma violência física mesmo. E aí aquela pessoa aquela criança foi muito agredida, ela vai ter o medo de falar e ser agredida? Claro que vai. Mas ela também entra num lugar assim, é tão desesperador se sentir desamparada nesse nível que é mais fácil eu ter uma ilusão de poder. Como assim ilusão de poder? Se eu tenho culpa, eu tenho um poder sobre essa situação. Ah, eu deixei a coisa acontecer. Então, a partir de agora, eu não posso mais deixar isso acontecer, como se eu tivesse o poder de falar, não, isso nunca mais vai acontecer comigo.
Então, a culpa, na verdade, ela é uma tentativa de sentir que eu tenho controle sobre alguma coisa. E aí eu falo assim, então, se eu não tive controle, se eu não consegui fazer isso, eu estou errada, sou eu que tenho que mudar. Então, eu não tenho que falar nada para ninguém. Tá entendendo? É muito profundo. Estou tentando falar de um lugar bem resumido isso aqui para você, tá? Por isso que, às vezes, uma pessoa, quando ela vai até para o ambiente terapêutico, isso custa para chegar na terapia. Custa. Ela vai trazer outros assuntos, mas esses são muito, porque é avassaladora a sensação de desamparo. É muito profundo. Inverte valores do que seria o natural. A mesma coisa eu falar que um filho morre antes dos pais. É contra a natureza. Então, isso desestrutura muito uma mulher e um homem que perde um filho, porque vai contra as leis da natureza. Então, a gente sentir esse desamparo por quem deveria nos amparar é muito avassalador. Consegui responder? Então, vai vendo esse tanto de assunto que tem, que o que acontece? Às vezes, nos traumas, assim, muito profundos de abuso, o que a pessoa faz? Ela não quer, às vezes, nem lembrar do que aconteceu. Deleta até. Ela não consegue acessar dentro dela. Aí, o que vai acontecer? Sintomas. Que tipo de sintomas? Todos. Às vezes, se o abuso foi, nesse exemplo que você está trazendo, sexual, ela vai ter algum problema com a sexualidade dela. Seja, ela sofreu abuso de uma figura masculina, ela vai ter problema na sexualidade com os homens. Não vai querer ter contato físico, ou vai querer exercer poder para compensar. Eu não pude, agora eu posso, e eu vou ter poder dessa situação. Aí a gente vai ver nos derivados. Então, é muito profundo, né? Mas o ponto é, doeu, eu não soube lidar, aquilo me deu muito medo por eu não saber lidar, me deu muito medo de me sentir vulnerável, desprotegida, desamparada, e eu não quero sentir mais isso, eu não quero ter que passar por essa situação de novo, por esse medo. Então, o que eu faço? Eu guardo essa história e vou começar a descobrir o que eu faço para nunca mais estar exposta a isso. Um exemplo muito simples. Uma menina, uma adolescente, sofre um tipo de abuso, de assédio, e fala assim, a culpa é minha, a minha saia estava muito curta. Então, agora eu vou começar a usar a saia longa, ou eu vou usar calça. O que eu estou fazendo? Eu estou encontrando um modo de funcionar para compensar aquilo que me doeu. E aí eu acredito que usando uma roupa diferente, nunca mais eu vou ter que viver aquilo que eu vivi, que para mim foi avassalador. Essa roupa é o personagem. Literalmente. E aí o problema é a saia? Não. O problema é como é que eu estou agindo para evitar um conteúdo muito dolorido. Só que aí o que acontece? Vamos usar esse exemplo que a gente está aqui da saia. Chega uma época, eu mudo para uma cidade de calor, verão, praia, e eu não ponho saia, eu sofro, eu cozinho de calor. E aí eu me conto uma história assim, é que eu não gosto da minha perna, sabe? E muitas vezes eu acredito nessa história que eu estou tentando me enganar. Mas a raiz do problema é muito mais profunda. Então, o primeiro lugar que eu quero trazer da persona aqui é a persona, ela é um mecanismo de proteção da gente mesmo. Senão a gente resiste a olhar para a nossa persona. Eu falo, eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Não, isso aí já está resolvido dentro de mim. Na verdade, a persona é um escudo. Funcionando assim, eu acredito que eu nunca mais vou ter que lidar com aquilo que foi difícil para mim um dia. E vai chegar uma hora que você vai entender que não é assim que funciona. Que funcionar assim não resolve os problemas, entendeu? O assunto continua lá. E vai ficar te assombrando, porque você está tentando resolver do lado de fora, mudando nos comportamentos, mudando no externo. Mas o interno continua lá, sangrando, dolorido, latente.
É a mesma coisa a pessoa que às vezes tem uma contratura muscular. Ah, travei as costas. Ah, eu vou no massagista. Melhora, melhora, resolve? Não. Se você tiver musculatura fraca, você vai voltar a tensionar tudo de novo. Então, você tem que o quê? Fortalecer. Tem que ir atrás da causa. E não só cuidar do sintoma. Então, quando eu estou nesse lugar de autorresponsabilidade, eu tenho que lidar sozinho, eu não sei lidar, eu vou resolver do jeito que eu consigo, para me proteger. Mas chega uma hora que os assuntos, como a gente disse ontem, do lado de fora, vão começar a dar problema. E vai ser nesse exemplo simples que eu falei da praia, ou vai ser dentro do meu relacionamento, ou vai ser dentro do meu trabalho, alguma coisa vai parar de fluir. Ou eu vou começar a me dar conta de ciclos repetitivos na minha vida. Eu vou para um trabalho e eu me sinto assediada dentro do trabalho. Eles falam, mas eu estou usando calça. Como que aquela pessoa casado está vindo em cima de mim? Por quê? Porque ontem a gente falou do mecanismo da projeção. Aquilo que eu não resolvi vai voltar a se repetir. Para que eu veja alguma coisa que eu não estou vendo. Ou, vamos ver se agora eu dou conta de acessar esse porão que antes eu não acessava quando eu era criança. Talvez na vida adulta eu consiga. Mas aí eu não sei lidar com isso, eu não sei que eu tenho a raiz desse problema, o que eu faço? Vou mudar de emprego. E vou tentando resolver fora. Aí muda de emprego, o que acontece? Vai sofrer algum tipo de assédio, de novo. Ou na vizinhança, ou algum lugar vai trazer essa projeção desse conteúdo que está preso aí dentro. E eu posso passar muito tempo fugindo desse assunto, achando que o problema está fora, ou vai chegar uma hora que eu vou falar assim, chave fechadura. Para ter uma vítima, tem que ter um vilão. E vice-versa. Para ter um vilão, alguém tem que entrar no lugar de vítima. Então, isso aparece muito na minha vida, esse padrão do meu comportamento, nos meus relacionamentos, nos ambientes que eu frequento. Onde é que está a minha parte nesse problema? Talvez eu vou sozinho até um ponto, mas eu vou. Às vezes eu falo assim, tem um assunto aí que eu não gosto. E eu tô achando que é por aí. E eu vou virar as costas e vou lavar roupa, vou estender roupa. Às vezes eu vou conseguir caminhar um pouco sozinho. Às vezes eu vou precisar de ajuda. Por quê? Porque se eu guardei é porque eu não dava conta. E às vezes eu preciso desenvolver recursos para dar conta. E como é que eu sei que eu tenho um assunto aí? Por seus efeitos, que é o que eu sempre trago aqui. Quando a coisa começa a não funcionar, quando a coisa começa a se repetir, quando eu começo a reencontrar em mim padrões. E agora é isso que eu quero falar, de algumas características de persona aqui para vocês. Por quê? Porque a gente começa a ver na gente e nas pessoas à nossa volta. E quando eu identifico essa persona, o que isso está me comunicando? Tem uma dor aí. Que eu não consigo ser natural, eu não consigo ser espontâneo, eu tenho que agir de um jeito para me proteger de alguma coisa, que ninguém do lado de fora sabe, mas eu sei que me dói alguma coisa aqui. E aí, qual que é o problema de funcionar na persona? Alguém arrisca? Não? Cansa. Cansa ser um personagem. Cansa ser uma coisa que você não é de verdade. Cansa você querendo dizer não. Cansa de fazer o que você gostaria de fazer, porque eu tenho que sustentar um personagem. Cansa agradar. Cansa se anular, se negligenciar. Cansa, esgota. Chega uma hora que não dá mais sustentar uma coisa que eu não sou, que não é verdade para mim. Mas, se eu aprendi a funcionar assim, o que vai acontecer se eu deixar de funcionar assim?
Porque eu construo uma vida nesse personagem. Eu chego no trabalho, as pessoas me conhecem por aquele personagem. Eu me relaciono amorosamente com alguém através desse personagem. A minha família me aceita ou a gente se relaciona a partir desse personagem. E se eu não for mais esse personagem, o que vai acontecer comigo? Será que se eu não for esse personagem, as pessoas ainda vão gostar de mim? Será que eu ainda vou conseguir ter um emprego ou vão me demitir? Será que a pessoa com quem eu me relaciono, se eu for quem eu sou de verdade, ela vai me querer ou ela vai querer ir embora? E aí eu falo assim, será que eu dou conta de sustentar o que eu quero de verdade? Ou eu prefiro escolher esse caminho que eu já conheço, que eu acho que funciona? E aí a gente vai vendo que sair desse personagem tem um custo. E em algum momento você vai ser convidado a pensar sobre esse custo. O que custa mais? Eu continuar agindo nesse personagem e tentando manter uma vida que eu acho que é quase perfeita, mas eu não estou com a minha verdade. Eu sei que eu não sou esse personagem. Eu não sei o que eu sou, porque eu nunca deixei isso acontecer, existir. Eu nunca consegui acessar isso, mas eu já entendi que eu não sou isso aí. Minha vontade mesmo era falar não, mas eu falo sim para agradar, sabe? Porque vai que eu não agrado e o marido resolve divorciar. Vai que eu não agrado e eu sou demitida. Então eu falo sim para todo mundo. Eu aceito mais um trabalho assim, tipo, não, você pode fazer mais esse relatório? Faço. Você pode cobrir o fulano? Cubro. Por quê? Porque no fundo eu tô tentando agradar. Porque vai que eu não agrado. Ou tentando mostrar que eu sou boa. Não, se eu fizer tudo, vão falar que eu sou boa. Porque vai que eu não sou, né? Então tem que me esforçar pro lado de fora gostar de mim. E aí eu começo a sustentar a duras penas esse lugar de um personagem que eu construí às vezes uma vida. Por medo. Medo de perder aquilo que eu construí. Isso se chama apego. Dependência emocional. Por medo do que pode ser novo, porque ninguém pensa, o novo vai ser melhor. E se o novo for pior? Não, vou ficar aqui desse jeito, funcionando desse jeito. Eu já sei que assim, eu sei lidar com meu marido, assim, meus filhos gostam de mim, assim, eu construí um castelinho de areia em cima de algo que não é verdadeiro, genuíno meu. Mas chega uma hora que alguma coisa vai acontecer que vai falar assim: vamos olhar para essa caixa preta, vamos olhar para esses assuntos mal resolvidos, parar de fugir de você, que por trás de tudo isso tem algo dentro de você genuíno que é onde você se encontra com você, que é onde você se sente bem em ser quem você é. E eu avanço para um lugar do tipo, olha, tudo bem se você não gostar de mim. Tudo bem se você não gostar de mim. Porque essa é uma tarefa minha e não sua. Gostar de mim é uma tarefa minha. Só que enquanto eu não gosto de mim, eu fico funcionando de um jeito que eu acho que as pessoas vão gostar de mim. Então eu não falo. Por quê? Porque eu não dou conta se a pessoa não gostar de mim. Porque se ela não gosta e eu também não gosto, o que vai acontecer comigo?
Agora, se ela não gosta de mim, mas eu gosto de mim, tá tudo bem, eu vou falar, pode ir embora. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu vou agradar todo mundo? Não, gostar de mim não é ser perfeita, não é ser arrogante. Mas é saber que eu tenho um jeito, uma essência, uma natureza. E eu posso funcionar assim. Eu posso existir a partir disso. Para além daquilo que um dia eu acreditei que era errado sobre mim, que eu neguei sobre mim e coloquei na sombra. Tá me acompanhando? E aí, como é que a gente fica com essa persona? Eu vou entendendo que tem coisas dela que talvez faça sentido continuar. Afinal de contas, ela me ajudou a construir minha vida. Mas às vezes tem coisas que não valem mais a pena, sabe? Tem uma ferramenta que eu trabalho que se chama Eneagrama. E o Eneagrama é uma ferramenta muito profunda para a gente entender muitas coisas, desde essa persona que se forma, as dores que ela carrega, quais são os maiores medos, as crenças que operam, que sustentam essa persona, a motivação, que é o motivo que leva ela a agir desse jeito dentro desse personagem. Como funciona a mente daquela personalidade, como funciona o coração daquela personalidade, como é o jeito de agir daquela personalidade. E também o Eneagrama é uma mandala que ela aponta direções e vai mostrando, então, o que eu preciso fazer para sair desse lugar. Porque, né, se eu já entendi tudo a causa do problema, como é que eu começo essa conversa? E o Eneagrama é um grande mapa que vai mostrando caminhos, literalmente. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês é, de um lugar muito sucinto e muito breve, é características dessas personas pela visão do Eneagrama. Ênea vem de 9. Grama vem de gráfico. Então, o Eneagrama, ele é um gráfico que traz 9 pontos. E aqui o que eu vou falar é um resumo sobre 9 personalidades. Então, a gente vai começar na sequência, né? Por exemplo, a personalidade do tipo 1, porque no Enneagrama a gente usa a questão numérica mesmo, né? De 1 a 9. É a característica daquela persona do perfeccionista. A pessoa certinha, responsável, politicamente correta. Você vai olhar na vida dela, tudo é organizado, tudo é ordem. As gavetas estão em ordem, os papéis estão em ordem, tudo tem. Não pode ficar nada fora do lugar. Tem medo de errar. Tem algum registro, algum eco sobre errar não é bom. E eu errar, eu não vou ser aceita. Se eu errar, não vão gostar de mim. E aí eu me torno escravo dessa pessoa que nunca pode errar, que tudo tem que estar certo, perfeito. E eu moldo a minha vida para estar sempre funcionando desse jeito. Não posso sair com uma roupa amassada, não posso sair descabelada. O que os outros vão pensar? Lembra, não é o que eu faço, é do lugar interno que eu faço. E aí eu viro escravo de buscar uma perfeição que é inalcançável. Para fugir dessas dores. Personalidade do tipo 2, o ajudante. É aquela pessoa que ajuda todo mundo, é disponível para todo mundo. Pode ligar de madrugada para chorar as pitangas, ela vai te atender. Ela vai ajudar na cozinha, ela vai ajudar nos bastidores, ela é o ajudante. Nunca é o ator do palco principal, mas ela é o ajudante, ela ajuda todo mundo, menos ela mesma.
Ela ajuda a filha, ela ajuda o marido, ela ajuda o chefe, ela ajuda até a faxineira. Ela começa a faxina antes da faxineira para não ficar muito pesado para a faxineira, sabe? Quem nunca viu alguém assim na vida? Ai, não, tadinha, né? E no fundo, esconde uma dor muito grande, uma arrogância muito grande de se sentir importante, de se sentir necessário, de achar que eu poupo o outro, porque o outro não dá conta, né? Por isso que eu vou ajudar ele. Coitado, tadinho. Ah, e é isso. A gente vai enxergando, né? Não eu. Mas assim, eu tenho uma amiga, tinha um quadro antigamente no. Como chamava o programa do Serginho Groisman? Altas Horas. E tinha uma sexóloga que ia lá. E aí as pessoas pegavam o microfone e falavam assim: eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo. Aqui eu sei que vocês estão achando umas amigas, né? Assim, umas pessoas conhecidas. Então, e aí, gente, né? Já para pegar esse gancho, no fundo a gente tem tudo. Eu vou falar dos 9 aqui, mas a gente tem tudo. O que acontece é, eu vou começar a me reconhecer que eu tenho uma facilidade maior de assumir essa roupa desse personagem em várias áreas da minha vida. Mas a gente tem tudo. Então, né? Bom olhar para tudo. Põe no caderninho a lista dos 9. Então, esse é o 2. Uma pessoa que ajuda todo mundo, porque assim eu acho que eu ajudando as pessoas vão me ajudar. Eu também quero que isso volte para mim. Ai, se você me ajudar, eu que te atendi de madrugada e você agora não vai me atender? Eu faço porque eu sei que eu vou ter de volta. Aí a gente tem o tipo 3. O tipo 3 é a pessoa da performance, dos bons resultados, do topo, primeiro lugar. Não existe segundo lugar. Segundo lugar para os fracos. Então, é uma pessoa que se aprimora para estar sempre no primeiro lugar. No quê? No que ela quiser. Ela, se ela colocar que ela tem que ser o primeiro do time de futebol, ela vai treinar de madrugada, ela vai treinar de final de semana, porque ela vai ser o primeiro. E vai. São obstinados, são muito focados. Mas esconde uma grande dor, que é, se eu não for o número 1, eu não sirvo para nada. Eu não sou bom. Não vão gostar de mim. Eu só vou ter valor se eu for o número 1. Então, são muito intensas naquilo que elas colocam como foco. Por isso, a performance, produtividade, resultado. Uma pessoa assim, não, se não for para eu melhorar o meu tempo, se não for para eu trabalhar melhor em menos tempo, ela está sempre ajustando para ela ser a pessoa melhor. No trabalho, no relacionamento. Relacionamento não é o forte deles, porque eles focam muito nesse lugar de ser o melhor em alguma coisa, que acabam esquecendo um pouco dos relacionamentos. Mas a dor que tem aí é, se eu não for o número 1, não tem vez, ninguém vai olhar para mim, eu não vou ser bom. Tipo 4, é um perfil emocional intenso. São pessoas muito dramáticas, pessoas que têm uma intensidade melancólica muito grande, são muito profundas, têm muita dificuldade de lidar com o mundo raso. Então, nessa profundidade, eles vão se encontrando através da arte. Ninguém me entende, tem um senso de não pertencimento muito grande. E aí eles se traduzem aonde? Na arte. É o artista, o hipersensível do Enneagrama. É uma emoção intensa e turbulenta que acontece dentro deles. E eles passam uma vida olhando para dentro para tentar entender esse monte de assunto que tem aqui e nunca sai, fica lá. E aí acha que a minha dor é a pior. Não, você me contou que sofreu abuso, mas eu vou te contar o meu abuso. E aí o problema dele é pior, a vida dele é mais difícil, tudo é mais pesado. São excelentes terapeutas, porque conseguem entrar em lugares profundos, porque eles vão, sabe? Fala assim, tem uma dor, tipo 4, ele mergulha, ele vai. O problema é ele sair de lá, né? Às vezes ele se perde um pouco lá.
Por isso, porque eu não resolvo. Eu acesso, mas fico lá, na lamentação, na vitimização, e não sai. Então, são pessoas que às vezes você vê, ela está sempre negativa, com a cara fechada, sofrida. E ela não vê que as pessoas veem ela assim em volta. Ela só sente, incompreendida, mas eu tô com um monte de assunto aqui, porque tem, não é que não tem, e ninguém me entende. Profundos, emocionalmente muito profundos. Não racionalmente, assim, uma biblioteca. Não, eles são emocionalmente muito profundos. Vão buscar poesia, vão buscar alguma coisa que seja estruturada e refinada sobre as emoções. Então, enquanto uns fogem da emoção, o 4 vai, mas ele tem que sair de lá, e ele custa sair de lá. Botar ordem. Ele só nada nessa piscina de dor, fica lá. Tipo 5. Tipo 5 é a biblioteca. O que o 4 é profundo no campo das emoções, o 5 é profundo na mente. São muito mentais, analíticos, observadores, estrategistas, silenciosos, observam muito mais do que falam, do que se expressam. E tem muito conteúdo. O que é a dor? Eu sofri alguma coisa que eu não soube lidar emocionalmente. E aonde eu consegui sobreviver a isso? Na mente. Então, eu estudo, eu leio, porque eu quero entender. Eu quero entender, porque eu não acesso, então eu vou tentar entender pela mente. Eu não dou conta de acessar essa dor tão profunda do meu coração. Então, eu leio, eu faço curso, e aí eu acho que eu nunca sei o suficiente. Eu nunca sou bom o suficiente. Quem tá fora vai falar assim, mas você tem resposta para tudo, você sabe tudo, você já fez milhares de cursos. Mas lá dentro fica uma dor, um vazio que eu não sei. Por quê? Porque eu tô tentando resolver tudo pela mente, o problema que não é da mente. A dor é emocional. E muitas vezes está bloqueada. De tanta dor que eu tive e eu não soube acessar, eu vou tentar entender mentalmente alguma coisa que não tem conexão, então eu não acesso. Mas são mentes brilhantes, extraordinárias, muito inteligentes. Tipo 6, é um padrão mental também. É o precavido. É uma pessoa que ela é movida por um medo muito grande, que nem ela sabe a raiz desse medo. Ela tem medo do quê? De tudo. Ela tem medo de sair, chover e ela tá sem um casaco. É um medo. Mas ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo de bater no carro dela, ela tem medo de acabar a energia, ela tem medo, ela tem medo. E É aí, esse lá? oi? Quem é esse? O 8? 6. O 6? É, o vizinho do 5. Ok. Árvore do 5. E aí, ela tem medo de tudo. E ela começa a falar assim: bom, então, eu vivi algum medo muito profundo, que nem eu sei mais do que é, porque é medo em cima de medo, de medo, de medo, de medo. Eu começo a olhar o mundo como? Eu vou olhar o que pode dar de errado lá na frente, para eu me antecipar e me proteger do medo. Então, é uma pessoa que começa a funcionar como? Eu olho tudo pela perspectiva que é vista como negativo, porque eu vou ver o que pode dar errado para não dar errado. Porque eu quero controlar o que pode dar errado. E aí tem várias frustrações nisso. Primeiro, porque ela não controla. Segundo, que quem está em volta porque fala assim, mas gente, você não consegue ver nada de bom. Você só vê problema, você só vê o que pode dar errado. E ela fica escrava desse lugar de antecipar problemas e tentar resolver os problemas para evitar sentir esse medo avassalador que um dia ela sentiu. E fica só nesse campo da mente, numa energia de controle, que às vezes se anula, não sai de casa, vai se fechando para se proteger desse medo muito grande. São ótimas pessoas dentro de empresa, porque pela parte de ser precavido. Uma pessoa dessa dentro de uma empresa, ela consegue antecipar riscos dentro de uma empresa. Difícil uma empresa falir com uma pessoa madura nesse lugar, porque ela tem uma visão estratégica. O problema é que na vida dela, ela é engolida
por tudo que ela vê que pode dar um problema, não que deu, mas vai que dá um problema. Leva ao toque. E aí vai. Personalidade do tipo 7. Quem é o tipo 7? O tipo 7 é a pessoa mental e oposta. Ela não tá nem aí para os problemas. Ela quer o lado bom da vida. Ela quer o que dá prazer. Ela quer o que é legal, que é divertido. Por quê? Porque ela tem uma dor avassaladora, que o jeito que ela encontrou de lidar com isso é vendo o lado bom da vida, para não ter que olhar o lado ruim. Então é uma fuga. E aí é aquela pessoa que é sempre gostoso ter um tipo 7 por perto, porque ele é sempre divertido, ele sempre tem uma piada, é aquela pessoa que faz piada até em velório, sabe? O clima deu assim, ela vai e conta uma piadinha, você já dá uma quebrada no gelo, tá sempre sorrindo. Mas se você começa a contar alguma coisa triste, ela sai de perto. Ou se você começa a contar uma coisa triste, ela já vai cortar você também. Ela vai falar assim, não, vai que ela acessa esse lugar que dói em mim dentro dela. Não, linda, ó, passa uma maquiagem na cara, vamos dar uma volta. Não vamos acessar esses conteúdos doloridos, não. Vamos para fora. Vamos resolver indo para fora. E aí eu fico num lugar de fantasia de que o mundo é só coisa boa. Tem uma leveza. São ótimas companhias, são muito divertidos, mas esconde essa dor profunda de não conseguir, não dar conta de olhar para as coisas difíceis, para as dores, para os medos que sentiram. Tipo 8. Tipo 8 é o líder. Tipo 8 é a pessoa que se posiciona e se você não gosta, o problema é seu. Eu falo o que eu penso, dou a quem doer, e eu não, você que lute comigo. São bastante impositivas, são fortes em posicionar o que acredita, o que pensa, seus valores. E eu acabo criando essa força de me posicionar para que você não invada o meu espaço. Por quê? Porque eu carrego uma dor de ter sido invadida. Fisicamente, no meu ambiente, eu me senti invadida. Então, eu entro numa personalidade agressiva, que antes de você pensar em falar qualquer coisa para mim, eu já estou mostrando os dentes. Eu já estou rosnando. Tem um coração gigante. Quando eles são bem trabalhados, tem um dos corações maiores do Enneagrama. Mas tem tanta dor que o que você vê no primeiro momento latente é uma raiva, uma agressividade, uma explosão, um lugar de vai para lá. Quem manda aqui sou eu e eu não admito ninguém invadindo meus conteúdos. Conversa mais ou menos essa. São ótimos líderes, então eu nem falei das personalidades aqui, né? A gente olha, por exemplo, as pessoas famosas, vai ficando mais fácil a gente visualizar, assim, né? A gente vê, por exemplo, assim, há quem diga, porque o Enneagrama é uma ferramenta que a gente tem que fazer uma autoanálise. Ninguém de fora vai falar, ó, você é isso aí. Mas quando a gente começa a estudar, você vai falando, eu acho que eu tô por aqui, eu tô meio, nossa, sou eu, achei. Então, a gente, quando fala de personalidades famosas, são pitacos, né, pelas características, assim. E aí a gente tem, por exemplo, Martin Luther King era um tipo 8. Excelente líder humanitário de posicionamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem Madre Teresa de Calcutá, que é conhecida como tipo 8 também. Extremamente espiritual, mas se posicionou contra muitas coisas como uma grande instituição chamada igreja. De falar assim, é lindo o que vocês fazem. Uhum. E quem que vai lá? Fazer, agir. Então, tem as personalidades aí. E a última personalidade que eu quero trazer aqui é o tipo 9, para a gente fechar essa sequência, né? Quem é o 9? O 9, ele é o mediador. Ele media conflitos. Ele viveu alguma experiência na infância de um ambiente muito conflituoso, de uma figura muito imperativa, e onde ele não tinha muita voz. Então, aquilo soa como um ambiente agressivo. E ele entende que ele precisa
equilibrar as coisas para não explodir. Então, o tipo 9, ele sempre vai mostrar assim, tem o lado A e o lado B. Ele vai conversar com o B, ele vai falar assim, você não está entendendo o A. E ela teve uma boa intenção de falar isso para você. Aí ela vai pro tipo A e fala assim, não, é que você não está entendendo o B, ele estava meio cansado hoje, sabe? Mediando conflitos. Tem dificuldade de se posicionar, porque ele vai ter que tomar partido para se posicionar. Então, ele evita, não expressa a opinião dele, tem dificuldade. Foge desse lugar por medo de gerar conflito. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Alguns exemplos de como é que a gente vai criando esse personagem a partir de dor. E eu vou me relacionando com as pessoas à minha volta, assim, com o meu trabalho, assim, com a minha família, assim, seja para trás ou para frente. Com um mecanismo que eu construí para me proteger. Mas chega uma hora que a vida vai virar e falar assim, viu? Você não precisa mais se proteger disso. Você já não está naquele ambiente enclausurado, onde você sofria, seja lá o que você sofria, os medos que você tinha. Hoje você é adulto. Hoje, se você não tem recurso, você pode aprender recurso, você pode desenvolver recurso. Então, quanto mais inconsciente das nossas dores a gente está, mais preso na personalidade a gente está. Porque ela é um recurso de sobrevivência. Foi o jeito que eu consegui dar conta de sobreviver àquilo que para mim era muito pesado. Então, o convite da gente olhar a personalidade, onde a gente falou de sombra, é a gente começar a pensar assim, por que eu funciono assim? Porque, no fundo, eu comigo mesmo, eu sei que eu falei não querendo falar sim, sabe? Ou eu falei sim querendo falar não. Ou eu fui até tal lugar, mas eu não queria ir, mas eu fui. E aí você vai vendo as contradições entre aquilo que eu faço para fora, mas como é que eu fico por dentro, que não, a conta não fecha. E eu preciso ir para um lugar muito verdadeiro, de começar a olhar para mim e falar assim, por que eu continuo funcionando assim? Eu saí de um emprego, entrei no outro, saí de um relacionamento, entrei no outro, eu continuo tendo dificuldade de falar não para as pessoas. Ou eu sou muito agressiva, eu estou sempre impondo o que eu penso, eu nunca escuto ninguém. Eu quero que seja do meu jeito. Eu não consigo ceder. Ou eu sempre me acho melhor do que os outros. Eu acho que ninguém nunca é bom o suficiente, sabe? Eu vou pedir para a faxineira, ela não vai fazer direito. Eu já sei que ela vai fazer mais ou menos, porque eu faço maravilhosamente bem. O outro nunca é bom. Às vezes a gente vê isso também em casal, a mulher com o marido. Ela quer ensinar o marido a ser pai. Nada do que ele faz está bom. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe esquentar o leite direito, ele não sabe dar comida direito. E aí, eu sei, ele não sabe. Nada do que ele faz. Por que eu sempre tenho que ser melhor? Por que eu sempre tenho que ser maior? Por que eu que tenho que dar ordem? Por que eu tenho que resolver o problema de todo mundo? Por que eu não resolvo o meu? Então, a ideia da gente olhar na continuação da jornada hoje para a persona é, quanto mais eu começo a minha autoobservação genuína, verdadeira, no meu silêncio, no meu caderninho, sem falar para ninguém, ou se eu faço terapia, eu levo para terapia, eu vou começar a ver assim, gente, tem umas contas que não fecham dentro de mim. Porque eu preciso da opinião de todo mundo, sabe? Ah, eu quero cortar o cabelo, mas será que vai ficar bom? Não, deixa eu perguntar para minha amiga, não, deixa eu falar com a minha mãe. E eu não consigo ter a minha opinião. Pode falar. Ô, Mari, é possível você ter um pouco de cada coisa dessa? Total, Total, né? total. Eu estou aqui pensando, falo assim, nossa, mas aqui não, mas aqui sim. Total. Veja, eu comecei até explicando isso, a gente tem tudo. E eu só estou falando aqui de um lugar muito superficial, arquetípico mesmo, características que são agrupadas. Mas quando a gente está falando de Enneagrama, é uma ferramenta extremamente profunda, ela é espiritual, ela vai falar de virtudes.
Mas se eu não consigo entender meu ponto de partida, eu não consigo caminhar para as virtudes. Ela falou assim, ó, é que esse processo é dolorido, né? Sair, peraí, deixa eu abrir aqui, fechou para mim. Sair desse modo ativo e olhar para dentro. E mais do que isso, ó, você já usou uma palavra boa, que assim, é dolorido. É por isso que eu funciono assim, porque dói. Eu tô tentando guardar alguma coisa. E aí, quando eu começo a me deparar com essas contradições, que você fala assim, mas por que eu tô fazendo isso se no fundo eu sei que eu não quero, mas eu não dou conta de fazer diferente. Por quê? Porque tem medo de perder aquilo que eu construí. Que às vezes é um castelinho de areia, mas é o que eu tenho naquele momento. Seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um emprego, que você fala assim, mas faz 10 anos que eu tô nesse emprego, hoje eu sou diretora, eu comecei apertando parafuso, e agora eu vou sair desse emprego porque eu acho que não é isso que eu quero? Não, vou ficar mais garantido. E aí eu continuo sendo fiel a esse personagem, ao que é importante para esse personagem. Mas tem alguma coisa dentro de mim que vira e fala assim, linda, vai vender coco na praia. Você vai ser muito mais feliz. Imagina que eu vou deixar isso que eu construí como um referencial que para mim... Porque se eu construir, é porque para mim foi importante. Senão eu não ia construir. Ninguém constrói alguma coisa que não acha importante. E agora eu vou deixar para trás? Agora eu vou sair, vou fazer alguma coisa diferente? Custa. Custa, às vezes, dinheiro. Às vezes, custa relacionamentos. Mudar custa. Mas nenhum preço paga você estar na sua verdade. Nenhum preço. Então, quanto mais a gente vai entendendo que dói, dá medo, dá. Mas se eu não for, ninguém vai por mim. E aí eu sei que vai dar medo, então eu já vou olhando para o medo de um outro jeito. Respeitando o meu tempo. Mas eu sei que se eu não fizer isso, ninguém vai fazer para mim. Chega uma hora que tem uma força dentro de você que eu falo assim, Deus, cansei dessa palhaçada, sabe? Ai, deixa eu resolver esse assunto. Não aguento mais, tô cansada. Só que às vezes a gente leva muito tempo para conseguir chegar nesse lugar e falar, isso aqui é muito maior do que tudo isso aqui. Leva tempo. Para eu falar assim, olha, se for para sair desse emprego, eu vou sair. Se for para eu sair desse relacionamento, eu vou sair, porque eu não aguento mais. Aqui dentro de mim, ninguém tá vendo, mas dentro de mim eu tô dilacerada, não faz o menor sentido. Mas é um processo da gente ir assumindo isso pra gente. Assumindo o não saber. Porque você fala assim, mas se eu tô nessa empresa, eu vou sair dessa empresa, eu vou fazer o quê? Não sei. E aí você quer saber, para você ter certeza, para você ter controle, para você se sentir seguro e falar, agora eu posso sair. Mas não é assim que funciona. Às vezes você vai achar assim, então eu vou sair dessa empresa e vou empreender na praia e vou começar a vender coco, criar o meu... Aí você vai ver se você faz isso e não era isso também. Entendeu? Então a gente só precisa entender, é fácil. Nada do que eu não sei é fácil. Então, se você virar e falar assim para mim, Mari, fala em alemão. Eu não vou saber falar em alemão. E se eu tiver que começar a aprender alemão, para mim vai ser difícil. Por quê? Porque eu não estou acostumada a escutar, eu nunca tive contato. Vai me custar muita energia aprender um idioma tão distante. Mas a partir do momento que eu aprendo, que eu estudo, que eu me dedico, isso fica difícil? Não. Só que a gente se dedica para aprender um outro idioma, a gente se dedica para fazer uma pós-graduação, a gente se dedica para fazer curso de noivos e não se dedica para dentro. No seu silêncio, com o seu diário, no pé da sua cama, debaixo do chuveiro, olhando para os seus conteúdos, ou indo para terapia, e se aprofundando de um lugar genuíno, você com você mesmo. Então, meu convite aqui para vocês é esse, hoje. Comece a observar o seu modo de funcionar, o seu modo de se relacionar.
E onde entram as contradições aí que você, ninguém de fora sabe. Na verdade, às vezes as pessoas sabem, porque a gente se acha muito boa, né? A verdade é essa. Aí o namorado vira e fala assim, por que você tá estranha? Você fala, não tô? Quem tá estranha aqui? Eu não tô. Porque a sua cara tá entregando a contradição e você acha que a contradição tá no mundo invisível da sua cabeça. Não é? Vai no almoço de domingo da família e vira e fala assim, nossa, mas tá tudo bem? Você tá com uma cara... Eu não, tô ótima. Puta por dentro. Então a gente acha que a gente esconde. Papai e mãe, então é pior ainda, né? Porque a gente acha que a gente é super. Nossa, vou enganar minha mãe. Aí você liga pelo telefone e só me sabe a sua voz. Para que está acontecendo? Então, a gente acha que engana os outros nesse personagem, mas no fundo ele também não funciona. Nem para a gente, nem para o outro. Funcionou. Para a gente foi importante, porque ele foi um recurso de sobrevivência. Se não fosse eu encontrar esse modo de agir, talvez eu não conseguiria ter chegado até aqui. Mas eu começo a ver que é a história do mijão. Você estava aqui no exemplo da aula do mijão? Eu falei. O mijão, sabe o que é mijão, Vi? Aquela calcinha que a gente põe no bebê, né? Você usa mijão hoje? Por quê? Que não é bebê, né? Porque é uma roupa que não condiz mais com essa fase da vida. Então, tem personagem que não condiz mais com certas fases da vida. E eu posso aprender a encontrar um outro estilo de roupa que condiz para eu me vestir de um lugar mais maduro comigo, mais adulto internamente comigo. Sendo mais verdadeiro e fiel a mim. E pagando o preço. Porque toda escolha a gente paga preço. Certo, senhoras? Dúvidas, perguntas nesse momento ou não? Se vocês quiserem saber mais de Enneagrama, tem algumas coisas no meu Instagram, um pouco mais antigas, mas eu tive uma época que eu fiz live com várias pessoas que se conheciam, ou terapeutas, ou pessoas que se conheciam para todos os tipos de Enneagrama. Então, se você acha que alguma coisa que fez sentido para você, procura a live daquele que te chamou mais atenção. E se até quiser, dá para a gente se aprofundar depois num processo de autoconhecimento muito bonito com isso. Combinado, gente? Pode perguntar. Não, eu só quero comentar. Eu acho que mais uma vez a gente precisa ter coragem, né? Coragem. É o que eu trago da Brené, que eu acho maravilhoso que ela falou isso. A coragem, tem um livro dela que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um outro que chama A Coragem de Pertencer a Si Mesmo. São livros ótimos dela, eu gosto muito dela. Mas essa coragem que ela fala é isso, não é sobre você ter coragem de fazer uma maratona, de você peregrinar um quilômetro. A coragem tem gente que peregrina e faz isso pelo esporte, pelo trajeto. E tem gente que faz por uma profunda entrega espiritual de ver tudo que tem dentro de você enquanto você está naquela caminhada. Então é isso, qual que é a coragem que eu tenho agora? De olhar até onde? Ou agora eu já olhei um pouco, eu tô precisando ir para Netflix, sabe? Ai, nossa, deixa eu ir para praia um pouco, porque eu já mexi em muita coisa. Às vezes eu preciso de um tempo, não, deixa eu respirar, depois eu volto. E eu vou, sabendo isso. Vai ter medo? Vai. Só que se eu nunca enfrento nenhum medo, eu nunca consigo avançar nada. Então começa nos pequenos passos. Para eu fazer uma maratona, eu preciso começar a fazer um trotinho. Aí eu vou ter que parar, voltar a caminhar, porque eu ainda não consigo correr. Então, se eu quero começar a olhar para dentro, eu não sei por onde eu começar, aqui eu estou dando alguns indicadores para você. Pega o medo que é um medo menos pior, sabe? Você sabe aquele medo que te dilacera, que você foge, igual o diabo foge da cruz. Você sabe, mas tem uns medos que você fala assim, nossa, pera, aqui eu acho que eu dou conta de começar. E aí eu vou com coragem, porque coragem não é ausência de medo. Sabe o que significa coragem? A palavra do latim? Cora vem de coração. Agem de ação. É agir pelo coração. O coração no sentido de verdade. E não ausência de medo. Você não vai, eu sou corajoso porque eu não tenho medo. Não, ele só não me para. E a gente tem que ir descobrindo isso na própria pele, não tem jeito. As pessoas podem falar em teoria, você pode assistir milhares de filmes, pode ouvir um monte de gente. Se você não fizer esse movimento de enfrentamento, você nunca vai sentir esse encaixe. Ok, queridas?
Beijo para vocês. Amanhã, meio-dia, estamos de volta. Bom Tá restinho bom. de dia. Obrigada, Mari. Mari, depois você deixa o link do YouTube dessa aula no grupo pra gente, por favor. Que como eu cheguei Deixa. no meio, eu quero pegar o comecinho depois. Tá bom, pode deixar. Vou até agora parar a gravação aqui.